Olá, eu sou a professora Michele Pilon e nós faço parte, né, do grupo 4 do curso Trilhas de Aprendizagens de Língua Portuguesa, né? Está sendo conduzido pela professora Iracema. Então, esse grupo é composto pela Lucilene, Luci, Marcelo, Marina, Marli, eu, Miriam e Nathalie. Então, nós vamos tentar apresentar a atividade proposta através desses slides, tá bom? Então, a atividade que nos foi proposta, né, seriam quais atividades e objetivos de análise linguística podem ser utilizados, quais as possibilidades de adaptação ou ampliação para essa atividade que vocês identificaram. Nós ficamos responsáveis pela apostila do 7º ano. O objetivo era reconhecer e empregar articuladores textuais de ordenação de tempo e no espaço, relações lógico-semânticas, discursivos argumentativos, ordenação textual e evidenciadores de propriedade autorreflexiva das linguagens e etc., como recursos linguísticos discursivos fundamentais no processo de articulação entre os diferentes trechos de um texto. Então, a nossa atividade proposta, né, em resumo, seria: estudaremos a apostila Trilhas de Aprendizagens 2, 7º ano, e como estamos em tempos de ensino à distância, iremos criar videoaulas explicando o conteúdo programado, onde os alunos possam assistir às explicações, acompanhando com o seu material, né, com a apostila, e após todo o conteúdo trabalhado, eles irão realizar uma atividade no formato de formulário. Então, a nossa primeira atividade, nós criaremos, né, uma videoaula, onde nós vamos explicar o que é uma narrativa de aventura, né, toda a questão da estrutura, de tempo, né, onde aconteceu, com quem aconteceu, quando, né, a questão dos narradores, né, narrador-personagem, narrador-observador, toda essa estrutura que compõe um texto narrativo, né? A situação inicial, né, um desequilíbrio, um clímax, o desfecho, enfim. Faremos toda essa explicação nessa primeira videoaula e após explicarmos, né, essa estrutura de um texto narrativo, a gente vai fazer a leitura, como foi nos explicado na primeira aula do curso, né? A questão da importância da leitura, de lermos para os alunos, né? Então, nós vamos ler o texto Prova de Amizade, que está na página 14 e 15 do Trilhas 2. E vamos solicitar que eles realizem, né, as questões que estão na apostila. Na nossa segunda atividade, criaremos também em formato de videoaula uma explicação sobre a questão dos personagens, né, o que é o protagonista, antagonista e o secundário. Após essa explicação, nós vamos novamente ler um texto, né? Já que estamos trabalhando o gênero textual, narrativa de aventura. O texto A Dança do Macaco, que consta na página 22 e 23 da apostila. E também solicitar que os alunos realizem as atividades propostas, né? Na apostila mesmo. E a nossa atividade final, né? Após termos trabalhado o gênero textual, a narrativa de aventura, né? E 2 textos que foram propostos na apostila, vamos, através de um formato de formulário, realizar uma atividade com o objetivo de uma produção textual com planejamento auxiliar. Então, né, o planejamento é um grande passo para um texto bem elaborado. Então, vamos auxiliar com que os nossos alunos produzam um texto, né, do gênero trabalhado, de uma narrativa de aventura, através do formulário. Então, nós criamos aqui algumas perguntas, produzindo contos de aventura, onde eles vão preencher com o nome, com a série. Aqui tem uma breve explicação, né, de como vamos praticar. E aí a gente começa a desmembrar. Que tipo de narrador o conto do aluno vai ter, né? Qual tipo de narrador que você prefere? Se você vai escolher um narrador personagem, né, que vai contar a própria história, ou um observador, em que lugar se passará a história. Aí eles vão planejando, né, para depois produzir um texto.
em que período, época a minha história vai acontecendo, quais serão os personagens da minha história, quem será o protagonista, quais suas características, né, tanto físicas quanto psicológicas, quem será o fiel escudeiro do protagonista, quais as características, quem será o antagonista, também quais características, haverá outros personagens, qual o papel deles na narrativa, o que vai acontecer na história, como serão esses acontecimentos, qual será o conflito a ser resolvido, né? Qual vai ser a situação problema, como será o fim da aventura e como o texto terminará. Agora que você já tem uma ideia geral do seu texto, chegou o momento de registrar sua história de aventura. Não esqueça que você é o autor ou a autora. Portanto, essa aventura é totalmente sua. Use a criatividade e lembre-se de dar um título à sua história. Então, essa é a nossa atividade, né? Do grupo 4. Obrigada.